já estava falando sobre suicídio, eu vi um vídeo, se não me engano, sobre. Era de um cara chamado Paulo Saldiva, que é um. Ele faz algumas. Eu não sei se ele tem um canal no YouTube, mas ele faz algumas análises sobre como a medicina impacta na sociedade, né? E aí ele estava falando sobre morte, e uma coisa muito interessante que ele disse, que eu acho que vale a pena trazer aqui, é que você a opinião dele é que as pessoas elas não simplesmente morrem, por exemplo, nesse caso do suicida, o suicida não morre no momento em que ele se mata, e sim antes. A questão é que a opinião dele é que as pessoas morrem quando elas param de fazer conexões, quando elas param de lutar contra a inércia, no sentido de, tipo, você chega em um ponto que você está infeliz, você não está satisfeito com o seu momento atual. E ao invés de você tentar fazer novas conexões, tentar buscar felicidade, não. Você você se entrega para a inércia. Sua vida ela começa a caminhar do jeito que está, nesse sofrimento, nessa infelicidade. É como se é como se você estivesse em um casamento, por exemplo, e você não estivesse feliz nesse casamento, mas você não cria coragem para sair dele. Você simplesmente se aceita, se Ou vontade, despeja né? naquele lugar e deixa as coisas como estão. Aí se passam 5, 10 Possibilidade anos sem sair, cara. e aí você não consegue mais ser feliz. E eu acho que nesse sentido, eu acho que isso a gente pode linkar com o que vocês estavam falando. O suicida, ele não se torna suicida. Não, ele não decide suicídio na hora, né? Ele tem todo um processo. E eu acho que o suicídio, é claro, essa frase que eu vou falar pode ser um pouco errada, mas se você parar para pensar, o suicídio ele passa a se tornar uma coisa viável a partir do momento que você não enxerga mais possibilidade de fazer conexões, possibilidade de buscar felicidade no futuro. É a vontade, exatamente. Pereira, seus exemplos, cara. Eu faria uma pequena correção. Eu trocaria inércia por entropia. Quando você larga a sua vida, deixa de gastar energia para mantê-la como ela tá, seja indo para frente, tanto faz, e deixa a vida te consumir. Deixa as coisas que estão ao redor de você te desintegrar, aumentar a sua desordem, sabe? Aos poucos. Até você se desfazer por completo. Até porque isso entra naquela definição, aquelas ideias de sobrevida que a gente já tinha debatido anteriormente, Pereira, aquela questão de tipo, a vida ela é um organismo fechado, né? Deixa eu até pegar aqui o que eu coloquei. Rapidão. Rapidão. Sistema fechado capaz de interagir com o ambiente ao retirar a energia dele para se manter. Então é uma coisa que é isolada do ambiente, né? É uma coisa com um meio próprio, tem um meio externo e um meio interno. E que ele interage com o ambiente ao seu redor, né? Para poder conseguir comida, esse tipo de coisa e tudo mais. Tira a energia dele para poder se manter do jeito que ele está. Não exatamente do jeito que ele está, mas se manter como um sistema fechado capaz de interagir com o ambiente. Quando você deixa de lutar contra essa entropia que consome tudo que tem no universo, quando você deixa de gastar energia, quando você deixa de correr atrás, você é consumido por ela e aí você começa a definhar aos poucos, né? Por isso que eu sou a favor de fazer essa pequena troca de inércia por entropia. Inércia funciona, mas eu ainda acho que entropia se encaixa melhor. Sim, realmente, eu acho que é uma ideia que ficou muito boa. E uma coisa que eu queria comentar para complementar isso tudo é que, por exemplo, como esse cara que disse era médico, ele citou, por exemplo, quando eu vou voltar naquela situação que eu supus lá atrás, sobre você estar com um parceiro há muito tempo e aí vamos supor que esse parceiro falece. A partir desse momento, você vai passar por uma série de processos, ou geralmente as pessoas passam por uma série de processos como luto, tristeza, sofrimento, e ele, ele cita que a partir desse momento, o seu sistema imunológico vai enfraquecendo, ele não age já mais com a mesma potência que agia antigamente, você já é afetado por outras doenças, de maneira mais fácil.
Então, nesse sentido mesmo, quando você, de certa forma, o seu estado, seu estado de felicidade ou não, afeta o seu corpo, e é isso que levou a ele a pensar na morte como algo que acontece antes mesmo de você morrer, porque você já está sujeito a ela de uma forma muito mais evidente quando você passa por situações como essa, como eu citei, como a perda de alguém importante. Pois é, né? Complicado, cara. Mas cara, é um pensamento muito legal. Muito legal mesmo. Porque aí a gente brinca até com um pouquinho com o que a gente fez na parte um, né? Definir morte, né? Que a gente começou até brincando, né? O Gordo perguntou o que é morte. Eu falei, o fim da vida. Mas se a gente for pegar uma análise dessa, né? O que é o fim da vida, né? O que é a morte em si? É quando você deixa de tirar energia do ambiente para se manter como um sistema fechado, ou quando você simplesmente desiste de ser um sistema fechado que interage com o ambiente, tira energia dele para se manter, né? Eu acho que dá pra gente escolher os dois, né? Dá pra gente definir das duas maneiras e trabalhar, né, com as consequências de cada definição. Agora fechou? Fechou espetacularmente.